Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês como é importante você colocar as suas metas e os seus planos no papel. Desde o ano de 2020, eu tenho aqui com você, eu tenho aqui comigo, desde 2020 que eu comecei a escrever os meus planos, meus objetivos, fazer o meu quadro dos sonhos. E, gente, isso funciona, tá? Funciona. E assim, eu não sabia até então que eu deveria ter os meus planos e as minhas metas traçados no papel. Quando eu parei para observar, eu comecei a perceber que eu não tinha isso, eu não tinha planos, eu não tinha metas, eu não tinha objetivos concretos, eu simplesmente, eu quero enriquecer, eu quero prosperar, mas eu não tinha nada concreto, eu não tinha nenhum plano, nenhum objetivo, nada para poder eu traçar. E aí, em 2020, eu comecei a escrever os meus objetivos, o que eu queria naquele ano, e eu comecei a trabalhar em cima disso. Então, 2020, aqui eu tenho um papelzinho aqui dos meus planos de 2022, e no ano de 2024, eu fiz os meus planos para 6 meses. Eu mudei um pouquinho, em vez de eu fazer os planos para um ano, eu fiz para 6 meses. E quando chegou em junho de 2024, eu fiz um novo plano para os 6 meses restantes do ano, de julho a dezembro, tá? E coloquei nesse papel os meus objetivos, coloquei os meus sonhos, o que eu queria conquistar de fato. E, gente, olha só, no mês de julho, o meu esposo estava para sair de férias. E eu falei para ele assim, olha, filho, você vai sair de férias, eu preciso viajar. A gente precisa sair um pouco. A gente precisa tirar umas férias, ir para algum lugar. Mas a gente não tinha para onde ir. E também não estava com recurso suficiente para fazer uma viagem ou algo do tipo. E aí, uma amiga me convidou para a gente ir para casa dela, passar uns dias lá, né? E aí, eu aceitei o convite. E a gente começou a se organizar para quando chegasse na data que ele saísse de férias, a gente já fizesse essa viagem. Mas o lugar era muito longe, então a gente começou a pesquisar para ver se a gente conseguia alugar um carro, né? A gente não tinha carro, a gente começou a fazer esse projeto para alugar um carro. Então a gente foi para tentar ver se a gente conseguia alugar um carro e a gente não conseguiu alugar um carro. Beleza. Uns 3 dias antes da data que a gente tinha combinado para viajar, eu tive um sonho. E nesse sonho dizia que eu comprava uma casa e eu pagava por essa casa. Só que essa casa, gente, ela era uma casa que estava em construção. E algumas pessoas me desmotivavam a comprar. Dizia assim, você vai comprar essa casa assim, desse jeito? Eu dizia, eu vou comprar. E eu tirava o dinheiro e eu pagava à vista essa casa. Pois bem, tive esse sonho. Contei para o meu esposo, falei com ele, olha, amor, eu sei que a gente comprava uma casa. Tudo bem. E aí, gente, passando os dias, chegou o dia da viagem. E a gente não tinha conseguido alugar o carro. Olha como que Deus faz. E eu falei com ele assim, olha, filho, eu tô com muita vontade de poder sair um pouco, de tomar um ar, de ir para um lugar diferente. Eu preciso ir para essa viagem, para casa dessa amiga, eu preciso. Aí eu falei assim, você falou que se a gente não conseguisse o carro a gente não ia, mas eu tô precisando ir. Aí eu orei, né, e falei com Deus, ó Senhor, que o Senhor possa tocar no coração dele. Se ele não quiser realmente ir, que o Senhor toque no coração dele, que ele possa permitir que eu vá, que seja feita a tua vontade. E assim foi, eu voltei a falar com ele, ele falou, então, eu falei com ele assim, eu já pesquisei as passagens, tal valor, dá pra gente ir de ônibus. Aí ele simplesmente mudou de ideia e falou, então vai, compra as passagens que a gente vai. E assim foi, a gente foi para essa viagem e chegando lá, né, no lugar, na casa dessa amiga minha, era no interior, a gente gostou muito do lugar, gente. Gostei muito do lugar. E assim, foi algo que cativou nosso coração.
E numa conversa ali com a minha amiga, a mãe dela, eu comecei a conversar e falar com ela e perguntar a ela como que era a compra de terreno ali e tudo mais. Nisso, chegou uma outra pessoa, se apresentou ali e tal, era parente da família e falou assim, entrou na conversa e falou assim, vocês estão querendo comprar casa? Eu tenho uma casa para vender. Ele falei assim, como assim? Ela tem uma casa para vender. Aí eu falei assim, a casa tá só precisando colocar o telhado. Falei, então a gente vai ver essa casa. E aí ela ficou de levar a gente lá no outro dia para ver a casa. Só que a irmã da minha amiga falou assim, olha, se tu quiser eu levo você lá para você dar uma olhadinha na casa. Aí eu falei, então eu quero, então vamos lá. E aí fui com ela. Só que a casa estava fechada, né? Uma casa em construção, estava trancado o portão para o acesso ao terreno. A gente só conseguiu ver por fora. Uma casa de pé, sem porta, sem janela, somente o telhado. Falei, poxa, quando eu olhei o terreno grande, muito bom. E aí o valor também muito acessível. Eu descansei meu coração. Falei, amanhã ela vai levar a gente lá para ver. E aí a gente toma uma decisão. Gente, eu fui dormir, fiz uma oração, falei com o Senhor. E quando foi de madrugada, às 3 horas da manhã, Deus me despertou. E eu lembrei do sonho que eu tinha tido em casa. O sonho que eu tinha tido comprando a casa, eu lembrei do sonho. E era exatamente aquele lugar. A casa era muito parecida, o lugar. E justamente como foi no sonho, a casa em construção, não tinha telhado, não tinha porta, não tinha nada. E eu despertei e ali não consegui mais dormir. Fiquei agoniada para dar de manhã. Quando chegou de manhã, eu falei com meu esposo. Eu falei, olha amor, essa casa que a gente vai ver, Deus já confirmou. Eu falei com ele assim, essa casa é nossa. Aí ele ficou assim, meio sem entender, né? Aí eu falei assim, você lembra do sonho que eu tive há 3 dias atrás, antes da gente chegar aqui? Aí ele, não lembro não. Falei, pois Deus me deu esse sonho comprando uma casa e a casa era assim mesmo, do jeito que é essa casa. Eu falei com ele. Aí a gente foi. Gente, e aí fomos com essa mulher de manhã, olhamos a casa, fizemos a proposta e ela aceitou. E hoje nós somos donos da casa, tá bom? Então assim, e quando eu cheguei em casa, olha só, que coisa interessante. A gente comprou a casa, nos 4 dias que a gente ficou lá de viagem, a gente já saiu de lá com o documento da casa. E quando chegou aqui em casa, que eu fui olhar as minhas metas, gente, é porque eu não sei onde eu guardei o meu papelzinho das metas, mas tinha lá, pedindo a Deus mais uma casa. E Deus sabe que eu queria uma casa na roça. Deus sabe que eu queria uma casa. Então, assim, Deus preparou tudo, 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 tudo. Eu digo para vocês, tudo foi preparado por Deus. Por quê, gente? Se a gente tivesse alugado o carro para viajar, se a gente tivesse conseguido alugar esse carro, a gente não ia chegar lá. Sabe por quê? Porque o lugar era muito longe, tipo 5 horas de viagem. A gente poderia ter se perdido no meio do caminho. Como a gente nunca tinha ido, a gente não reconhecia o lugar, a gente não ia conseguir, eu digo para vocês, eu tenho essa certeza que a gente não ia conseguir chegar lá de carro, porque era muito longe o lugar. E assim, o acesso também, a gente não ia conseguir chegar. Então Deus preparou tudo. Deus preparou o lugar, Deus preparou a hora, Deus preparou o momento, Deus preparou até a conversa. Na hora que essa senhora chegou, que ela estava querendo vender essa casa, foi justo no momento, na conversa, que a gente estava tendo sobre terreno, sobre lote. Eu falei com ela que eu tinha um desejo de comprar uma casa, e nesse momento essa senhora chegou e entrou na conversa. E assim, tipo assim, tudo deu certo, tudo cooperou. Então, olha como é importante, tá? Olha como é importante você colocar os seus sonhos, seus planos, seus objetivos no papel. Agora você tem que ser muito claro, sabe? Com aquilo que você quer, com aquilo que você almeja. Você tem que ser objetivo. E outra, você tem que colocar os seus planos nas mãos de Deus. Então, eu escrevo aqui, ó, como vocês podem ver, ó, como eu faço como se fosse um decreto, ó. Eu coloco meus planos nas mãos de Deus e coloco o ano, tá?
E aqui embaixo eu começo a listar. Então eu começo me direcionando a Deus. Se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês, né? Como que eu faço esse plano, essas metas, como que eu faço, né? A maneira que eu me posiciono, colocando versículos bíblicos, porque a gente é respaldado pela palavra de Deus. Então, se você tem algo que você almeja, que você deseja, e você tem respaldo diante de Deus, biblicamente falando, é muito mais fácil que os seus planos e os seus projetos se realizem. Então isso aconteceu comigo, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar essa cartinha, esse projeto que eu fiz do ano de 2024, para eu mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, gente, tenha seus planos, suas metas muito traçados no papel, sabe? A gente entende, a gente sabe que tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é de acordo com o querer e a vontade de Deus, mas Ele dá pra gente um livre-arbítrio, sabe? Da gente poder escolher também o que a gente deseja, o que a gente quer. E se aquilo que a gente quer, que a gente almeja, condizer com aquilo que Deus tem para nós, vai dar certo. E vai ser rápido. Gente, eu fiquei. Até hoje ainda fico assim, sem entender, sabe? E fico assim tão regozijada como que Deus é perfeito. Como que Ele conhece o nosso desejo. Como que Ele conhece o nosso coração. E como que isso se realizou assim tão rápido, sabe? Eu ainda fico assim, como Deus é maravilhoso. Então, eu tenho outros objetivos que também já se realizaram, mas esse foi assim, tipo, muito rápido, sabe? Eu fiz os meus planos para o início escrevi já no finalzinho de junho, do mês de junho. No mês de julho foi o mês que meu esposo saiu de férias e a gente já estava com a casa. Eu coloquei no papel, era um dos meus objetivos, só que eu não sabia. Eu não sabia onde ia ser, como ia ser. Eu tinha esse plano, esse objetivo, sabe? De ter uma casa na roça. Eu falava com Deus, Deus, todo mundo tem um interiorzinho para ir, um lugar de refúgio, um lugar de descanso. E eu não tenho. E começou a surgir aquilo no meu coração. E foi a primeira vez que eu tinha pedido para Deus uma casa de roça, sabe? E eu coloquei no objetivo ali, tudo certinho. E assim, se realizou muito rápido, gente. Gente, foi muito rápido. Se vocês quiserem, eu posso contar em detalhes, num outro vídeo, como que Deus preparou também o dinheiro. Porque o dinheiro, até então, eu não tinha, né? Então, como que Deus ele faz com que tudo se encaminhe? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espero muito que esse vídeo tenha alcançado você. Se você tem algum plano, algum objetivo, coloca no papel, escreve e apresenta ao Senhor. Coloca os seus projetos nas mãos de Deus realmente. Tá aqui, ó. Meus projetos na mão de Deus. É como eu escrevo, né? E se vocês quiserem, eu vou fazer isso. Fazer um próximo vídeo ensinando vocês como escrever suas metas e seus objetivos para que possa se realizar na sua vida, assim como se realizou na minha, tá bom? Que Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos por aqui e até o nosso próximo vídeo.